Boa tarde, meu nome é Lívia, eu sou enfermeira, sou mestre em enfermagem pela UFJF, sou estomoterapeuta, sou hiperbarista. Hoje eu vim aqui falar para vocês um pouquinho sobre manejo de feridas complexas, com ênfase em lesão por pressão. É uma iniciativa, é uma parceria entre a UFJF, entre a Faculdade de Enfermagem, o Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, o Grupo NEICAS, que é um grupo de pesquisa também da UFJF, e a Liga Acadêmica de Feridas, a LAFER, em parceria com a Prefeitura de Juiz de Fora. Espero que vocês aproveitem esse conteúdo. A gente vai estar resgatando alguns conceitos e que seja bem produtivo para todo mundo. Relembrando um pouquinho sobre o sistema tegumentar. Sistema tegumentar, ele é composto por quê? Pelas camadas, pela pele e pelos seus anexos, tá? Então, de forma geral, a literatura vai trabalhar com 3 camadas de pele: epiderme, derme e hipoderme. Vocês podem estar observando aqui na figura. A primeira camada da pele é a epiderme, a segunda camada é a derme, terceira camada é a hipoderme. Existem literaturas hoje em dia que coloca a hipoderme, que não considera a hipoderme como uma camada da pele, e sim uma camada de junção, tá? Mas isso é só questão de referencial. E qual que é a função que o sistema tegumentar tem, de forma geral? Tem função de proteção do corpo, função de termorregulação, a gente consegue controlar a temperatura, de sensibilidade, função de síntese de vitamina D, que vai estar ajudando depois no fortalecimento ósseo. E cada camada, ela tem a sua especificidade. Vamos começar pela primeira camada, que é a camada da epiderme, que é a camada mais superficial. Qual que é a principal função? Ela vai impedir a entrada de substâncias através da pele. Então, nessa camada, eu tenho quais são as células que eu tenho? Eu tenho os melanócitos, que são responsáveis pela pigmentação da nossa pele, tá? E tenho também células de defesa, tanto a célula de Merkel quanto a de Langerhans. Elas também são células de defesa que vão estar auxiliando no processo de fagocitose. E ali eu também vou ter alguns queratinócitos que vão estar, que são células importantes para a formação de queratina, tá? Na camada intermediária, essa primeira camada, que é a epiderme, ela não tem vascularização. Na camada da derme, é uma camada intermediária, que ela tem o quê? Inervação, ela tem vascularização e ela tem 2 questões muito importantes, que são, ela é rica em fibroblastos e colágeno. Então, é a camada principal quando eu penso em reptilização, tá? De tecido. É uma camada muito importante. A camada da hipoderme é a camada mais profunda, que é a camada que é formada pelo tecido adiposo, pelo tecido fibroso. Ela tem uma função de isolante térmico, tá? Tem algumas estruturas, algumas regiões do nosso corpo que essa camada ela não existe. Em relação aos anexos, a gente tem glândulas sudoríparas, as glândulas sebáceas, as unhas e o pelo. Quando eu penso em glândulas sudoríparas, eu vou falar o quê? De regulação de temperatura corporal e eliminação de substâncias tóxicas. Se eu penso na glândula sebácea, eu vou pensar na secreção de lipídios, de gordura, que vai ser responsável pela lubrificação e por deixar a nossa pele impermeável. As unhas, ela é rica em queratina e tem a função de proteção das extremidades. E os pelos, ele também tem essa função de proteção, termorregulação e sensibilidade. Passando para a fase da cicatrização, de forma geral, a gente divide as fases da cicatrização em 3 etapas, tá? A fase inflamatória, a fase proliferativa e a fase de maturação, de remodelamento. Didaticamente, a gente divide ela em dias, porém, ela acontece
de forma mútua, não quer dizer que eu vou iniciar, vai dar 4 dias, vai parar o processo inflamatório, essa etapa inflamatória, e vai iniciar outra. Elas se translam, conversam, tá? Então, na primeira etapa, é a etapa de inflamação. É aquela etapa onde eu tive a lesão, eu tive um corte, e o que eu vou ter inicialmente? Eu vou ter a formação de coágulo, eu vou ter o meu corpo inicialmente fazendo uma vasoconstrição para impedir os sangramentos, eu vou ter substâncias que vão estar agindo na agregação plaquetária no local para estar estancando aquele sangue. Então é um momento onde o organismo vai concentrar para não ter nenhuma perda sanguínea, nenhuma perda de substâncias, tá? É mais ou menos em torno de 3 a 4 dias que ela dura. Por que isso é importante? Se chega um paciente, um usuário do serviço, olha, minha ferida está inflamada. Que dia que você teve essa lesão? Não, acabei de ter essa lesão, arranhei agora no portão. Então, ela vai ter sinais inflamatórios iniciais. É esperado que tenha, tá? A próxima etapa é a etapa de proliferação. Então, ali é a etapa onde eu vou ter a construção da matriz de colágeno, onde as células, os fibroblastos vão estar trabalhando para formar todo o preenchimento e a estrutura desse tecido. E eu tenho também a contração da ferida. A gente sempre vai, vocês vão ver que eu vou falar que sempre que a ferida ela cicatriza de dentro para fora e da borda para o centro. Ó, essa figura de baixo, vocês podem observar que é a primeira etapa. Começou a chegar a célula de defesa aqui para fazer a parte de controle do sangramento, principalmente, e começar a fagocitose dessas substâncias que entraram quando teve esse rompimento do tecido. A próxima etapa é essa figura aqui, ó. As células já estão migrando para a borda da ferida e aqui eu já tenho maior concentração de células que vão estar tanto fazendo a limpeza, quanto células que vão estar produzindo o colágeno para auxiliar na formação tecidual. A próxima etapa de proliferação, ela dura em torno de 24 dias. Ela termina quando a ferida está totalmente epitelizada. Então, eu tenho aquela cicatriz recente, que é uma cicatriz que pode estar tanto hiperpigmentada ou hipopigmentada, né? Então, pode ser uma cicatriz mais escura, uma cicatriz mais clarinha. Pode ser também uma cicatriz, por exemplo, com uma hipertrofia, com um queloide. É nessa parte que eu vou começar a observar. A etapa de maturação, ela é uma etapa que ela pode durar meses. O que acontece? A partir do momento que ocorre a deposição de colágeno, essas fibras elas precisam se organizar para depois ficar uma cicatriz uniforme. Essa pele que é rompida, ela nunca vai ter a força de tensão de uma pele que nunca teve um rompimento. Ela vai ter em torno de 80% de força de tensão. Porém, com o tempo, ela vai fortalecendo. Então, é orientado que ela mantenha a hidratação para manter a força têncil existente depois do rompimento. Outro detalhe importante que a gente precisa resgatar, outros conceitos, é o tipo de cicatrização. De forma geral, a gente tem 3 tipos de cicatrização. Eu tenho a cicatrização de primeira intenção, de segunda intenção e de terceira intenção. A primeira intenção, que é a intenção primária, eu tenho uma incisão limpa, pensa lá na ferida operatória, tá? O paciente está lá no bloco cirúrgico, ele tem uma incisão limpa, teve uma sutura, juntou todas as camadas da pele e ali ficou o quê? Uma cicatriz linear, uma linha de cicatriz. Essa é a primeira intenção. A segunda intenção é onde eu tenho as úlceras, tá? É uma cicatriz, é uma ferida que ela tem a principal característica que ela tem, que é as bordas separadas. Então, por exemplo, um paciente que desenvolveu uma lesão por pressão. O profissional foi avaliar, lesão por pressão estágio 3.
E ali ele encontrou uma ferida cavitária, uma ferida ulcerada, com bordas separadas. Então vai ser uma ferida que vai ser fechada por segunda intenção, onde vai acontecer o quê? Ó? O preenchimento desse espaço entre as camadas, tá? Até a formação do epitélio que vai formar a cicatriz. Não vai ficar uma cicatriz tão uniforme igual a de primeira intenção, mas a gente tem a formação da cicatriz. O exemplo mais clássico da terceira intenção tem dois exemplos. Uma quando o paciente está fazendo uma cirurgia, por exemplo, teve uma peritonite e o cirurgião optou por deixar uma parte aberta para drenagem das secreções, tá? Então ali ele vai observar essa secreção, quantidade de que vai estar drenando, porque estava muito inflamado, e conforme for melhorando e reduzindo, depois ele pega e junta essas bordas, igual faz aqui, ó, igual é feito aqui nessa imagem. O outro exemplo é quando eu tenho uma ferida, por exemplo, de primeira intenção, que ela rompe, teve uma decência, então ela vai ficar dessa forma, ela vai começar a granular e depois, dependendo do estágio que tiver, de como isso evoluiu, também é possível fechar e fazer a união dessas bordas, tá? Pensando em processo de cicatrização, a gente precisa levar em consideração que tanto o fator local quanto sistêmico vai influenciar nesse processo. Se eu penso em fator local, edema vai estar influenciando, infecção local, necrose, presença de corpo estranho, ressecamento, extensão da ferida, local da ferida, a pressão, se tiver pressão na ferida, a técnica de curativo inadequada, agente tópico inadequado, produto inadequado, tá? Quando eu falo fatores sistêmicos, eu estou pensando em quê? Na idade avançada, em extremos de idade, alteração de mobilidade, tabagismo, etilismo, alguns fármacos que vão influenciar, vão atrasar esse processo de cicatrização, por exemplo, os corticosteroides, medicações imunossupressoras, problemas nutricionais, diabetes, insuficiência vascular e algumas outras patologias. Então, eu preciso entender, quando eu pego um paciente com lesão, eu preciso fazer um panorama de quais são os fatores que estão influenciando, que estão interferindo no processo de cicatrização. E aí, o que é uma ferida? É um rompimento da integridade e função dos tecidos. É quando eu tenho uma lesão, uma interrupção da continuidade da pele, eu já posso chamar de ferida. E ela pode acontecer desde a camada superficial, da epiderme, até estruturas mais profundas. Então, se eu tenho uma lesão na fáscia, no músculo, aponeurose, órgão cavitário, eu tenho uma ferida, tá? Então, é uma lesão do tecido em decorrência de trauma mecânico, físico, térmico, ou que ela pode ser desenvolvida a partir de uma condição patológica ou fisiológica do próprio paciente. Por exemplo, um paciente que tem uma insuficiência vascular, que não faz tratamento, o último grau dessa insuficiência vai ser o aparecimento dessa lesão, tá? Isso é só para exemplificar. Outra coisa importantíssima, vocês vão estar recebendo também o PDF desses guidelines, tá? Esses guidelines são guidelines internacionais, são guidelines que foram construídos pelos experts do assunto de forma mundial, e são guidelines novos que estão atualmente norteando a nossa conduta, tá? Então eu tenho esses dois primeiros aqui, um é de 2020, outro é de 2022, vai trazer conceitos importantes sobre limpeza de ferida, sobre higienização de ferida. A gente vai abordar nas próximas aulas essas temáticas. O Guideline também de 2022 sobre a ferramenta Timers, que ela auxilia a gente na avaliação de uma ferida complexa. Esse Guideline foi de 2022 também, importantíssimo, que vai falar sobre o manejo de infecção. Então ele traz o conceito novo de infecção local. Esse último Guideline, ele está fresquinho, foi de junho de 2024, traz sobre desbridamento, então traz temáticas novas, abordagem, conceito de desbridamento, de característica dos tecidos.
E aqui eu trouxe para vocês que é um produto do meu mestrado. No meu mestrado, eu trabalhei com feridas complexas, tá? A ideia era fazer juntar um tema que eu já tinha afinidade e eu ganhei de presente trabalhar com uma estratégia educativa que é a simulação clínica. Então, foi feito nós capacitamos enfermeiros, tá, de um hospital aqui de Juiz de Fora, e foi feito práticas de simulação, com cenários de simulação. Foi uma parte bem, assim, foi um presente no mestrado. E como resultado, teve o livro Manejo de Feridas Complexas com ênfase em lesão por pressão, tá? Então eu trouxe para divulgar para vocês em primeira mão. Ele eu não vou poder disponibilizar, ele está à venda, ele é agora pela editora, né, da CRV, mas a ideia é trazer de forma mais simples todos esses conceitos, tá? Aqui eu trouxe algumas referências e na próxima aula eu vou continuar da sequência a essa abordagem. Muito obrigada.